Glória a Deus. Amém. Shalom, família! Eu vou falar o que eu sempre falo. Vocês estão felizes? Gente, hoje é o primeiro culto da Casa de Milagres. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que escrever num papelzinho. Vai chegar aquele negócio que a gente faz do ano, né? Mas vai escrevendo, mas seja detalhista naquilo que o Senhor vai fazer. Não escreve de qualquer jeito, não, porque o Senhor tem grandes planos. Eles falaram agora que o Senhor está cuidando de você. E quando Ele cuida, Ele está cuidando de todos os detalhes. Amém? Amém? Shalom, família da internet. Sejam bem-vindos a esse lugar. É muito bom ter vocês aqui conosco nessa primeira quinta de milagres. Sintam-se à vontade, vocês também, irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Hoje eu sou a garçonete, né, da noite. Eu vim aqui para servi-los, né? Foi me dado uma incumbência, né, gente? E obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu tenho juízo, eu estou aqui obedecendo. Eu gosto muito de falar a respeito de paternidade. Eu gosto de falar a respeito de cura. Eu gosto de falar a respeito de identidade. Eu vou falar um pouco disso hoje, mas hoje a palavra é a respeito de encorajamento. Você não veio nesse lugar aqui para sair do jeito que você entrou. Então já vai mudando aí dentro de você a sua expectativa para o que vai acontecer. Porque do jeito que você entrou foi de um jeito, do jeito que você vai sair vai ser outro. Porque você vai ser encorajado. Você esse ano vai receber nesse primeiro culto, você vai receber algumas diretrizes. Eu gosto dessa palavra. Algumas diretrizes para que nós tenhamos um ano abundante. Algumas diretrizes para que nós tenhamos um ano cheio da presença do Senhor. Algumas instruções para que nós não venhamos a perder o foco no meio do caminho. Porque é um ano onde nós seremos desafiados, amém? Não estou dizendo que será um ano de dificuldades, eu estou dizendo que será um ano desafiador, porque crente não tem dificuldade, a gente tem desafio, e cada um daqueles desafios que aparecerem, nós estaremos lá juntamente com o Senhor, e caminharemos juntamente com Ele, para que nós alcancemos a graça, amém? Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar, nós vamos nos basear em 2 Timóteo 1, do 5 ao 6, por enquanto. Aê, muito bem, muito bem. Eu vou ler. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Amém? Essa aqui é uma carta de Paulo, eu vou situá-los, todo mundo conhece. O apóstolo Paulo, uma das maiores mentes daquela época, um homem extremamente instruído na palavra, ele mandou para o Timóteo. Ele tinha alguns discípulos espalhados por algumas províncias. Neste momento, Timóteo, que era um jovem pastor, um jovem missionário, um jovem evangelista, ele estava na igreja de Éfeso. E antes disso tudo acontecer, eles se conheceram em Listra, que é a atual Turquia. Hoje, a gente estava falando disso hoje, eu e o Ronaldo. E aí, quando Timóteo está lá, pastoreando essas igrejas, sozinho, ele tem ajuda de alguns obreiros que trabalham com ele. Mas algumas pessoas o deixaram sozinho no meio da caminhada. E Paulo, o apóstolo Paulo, que diz que Timóteo é o filho amado dele, manda uma carta para ele falando: olha, eu preciso te encorajar. Nós temos vivido tempos difíceis. Segundo as palavras de Paulo, e eu amei isso, Paulo disse para ele assim: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está.
Paulo estava preso e as palavras que ele escreveu até hoje falam conosco. Até hoje as palavras de Paulo nos encorajam. Todas as vezes que você lê Timóteo, você vê uma coisa diferente. Você fala, uau, mas Timóteo era uma pessoa extremamente rígida na palavra, era um menino cheio do entendimento de Deus, desde muito pequeno, conhecedor de Jesus. Ele conheceu através da avó e conheceu através da mãe. Foi um menino que foi criado na igreja igual aos nossos. Mas houve um momento em que Timóteo estava desanimado. Houve um momento em que ele deu uma vacilada ali no meio do caminho. E nós temos vivido momentos assim, ou não? Nós, irmãos, temos vivido um momento onde precisamos de encorajamento. A gente precisa de fé. A primeira diretriz dessa noite, fé. Fala comigo, fé. Nós temos vivido um tempo onde precisamos nos lembrar que ainda estamos no meio da caminhada da fé. Nós precisamos reacender a chama do dom que o Senhor colocou sobre nós. A palavra diz, quando ele diz aqui no original, quando ele diz dom, e grifem essa palavra dom, ele está dizendo, olha, não deixe o fogo do seu coração se apagar. Não deixe essa chama, essa fogueira que tem aí dentro de você se apagar. Porque você vai precisar todos os dias atiçar esse fogo dentro do seu coração, para que a obra continue, para que o evangelho avance, Timóteo. Paulo disse para ele assim, olha, você é jovem ainda, mas desde muito cedo você manejava a palavra. Você é muito jovem, eu sei que você tem problema de saúde. Lê lá depois. Livro rico, cheio de coisa. E ele fala, eu sei que sua saúde está debilitada. Infelizmente eu não estou aí com você, meu filho. Mas eu quero te dizer, eu estou daqui te encorajando a seguir em frente. Toma cuidado com os falsos mestres, profetas, as pessoas que se aproximarão de você. Certifique-se de que você tem uma fé não fingida, uma fé totalmente genuína em Jesus. Você vai precisar de fé, irmão, nesse tempo para ter uma fé verdadeira. Porque a sua fé será provada. A sua fé será testada em muitos momentos. Então você tem que se lembrar daquele primeiro culto do ano que você está participando. E aí você vai dizer, não, eu preciso organizar aqui dentro de mim esse fogo e essa chama. Eu não posso deixar de queimar isso daqui, queimar de amor por Jesus. Porque se o meu coração parar de queimar, eu nunca mais vou conseguir ser o mesmo. E muitos de nós não somos os mesmos, porque temos estado desanimados, cansados, abatidos. É verdade ou não? Nós estamos no começo do ano. Então uma das coisas que nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, renova as minhas forças, Senhor. Senhor, ajuda-nos, porque o povo de Deus tem ficado enfermo, doente. Eu quero te dizer, irmão, coloca a tua fé diante do altar do Senhor, porque o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu acho incrível, porque quando eles se conheceram, Timóteo era novinho. E quando ele escreve essa carta, Timóteo ainda é uma pessoa jovem. É um jovem pastor. E ele cresceu na igreja. E eu fico pensando no quanto de dificuldade ele teve. Porque o pai, o mentor espiritual dele, estava preso. A palavra não estava, mas Paulo estava. E a gente às vezes precisa. Quando eu preciso de ajuda, eu ligo para minha pastora, eu ligo para o pastor. Todas as vezes eu passo lá e falo, eu estou precisando de ajuda. Só que ele não tinha como se achegar. Então como que Timóteo fez para se manter encorajado? Baseado nas palavras, baseado naquilo que ele aprendeu desde pequeno. Ele estava sendo ele foi ensinado, ele foi mergulhado naquilo até ele crescer. A Bíblia não faz menção do pai biológico de Timóteo. Pode ser que ele seja um grego, né? Não fala muito dele, mas um dia ele conheceu um homem que mudou a história dele. Ele conheceu Paulo. E esse mesmo Paulo, que antes era uma pessoa que perseguia os judeus, era um cristão cheio do poder e do fogo. Porque, gente, eu preciso ter muito fogo dentro do meu coração para estar presa, e mesmo assim eu estou encorajando pessoas do mundo inteiro. As cartas dele encorajavam pessoas do mundo inteiro. Eu estou falando de Timóteo, mas se você continuar lendo, ele mandava para Tito e outras pessoas. E muitas pessoas no meio dessa caminhada não só abandonaram Timóteo, mas também o próprio Paulo. E aí eu te pergunto, como que esse homem se manteve firme? A fé em Jesus. É o primeiro mandamento que nós temos que seguir nessa noite, irmãos. É a primeira coisa. Um pai, o papel do pai
é de te encorajar. O Pai te dá o destino. Ele manda você para o lugar que você tem que ir. O Pai é aquele que te encoraja. O Pai é aquele que te empurra. O Pai é aquele que olha para você e fala: você pode ir mais longe. Você pode mergulhar mais longe. Olha, eu te conheço desde muito pequeno. Eu sei que você pode ir mais longe. E era mais ou menos esse o trabalho de Paulo na vida de Timóteo nesse momento. Eles viajaram muitas vezes. Fizeram várias viagens missionárias. Eles estiveram juntos. Então, esse garoto, Timóteo, ele aprendeu não só em casa com a avó, com a mãe, mas ele aprendeu muito ali observando o trabalho de Paulo. Mas mesmo assim, perceba que ele estava um pouco desanimado na caminhada. Por que a gente sabe disso? Se não houvesse esse desânimo, Paulo não iria atrás dele. Estando preso, não iria. Ele ia se preocupar com outras províncias, com outros lugares que estavam precisando. Então nós entendemos que Timóteo, mesmo conhecedor de tantas coisas, estava extremamente cansado da caminhada. E ainda tinha uma saúde frágil. A vida dele não era fácil, gente. E aí vamos embora. Eu acho lindo pensar que quando Paulo ele exortava o seu filho Timóteo, ele estava preso, ele entendia que aquele momento era um momento delicado, e eu gosto de trazer para a nossa realidade e pensar que nós também estamos num momento delicado. Um momento político, financeiro, econômico delicado, um momento na saúde, a saúde em colapso. Mas mesmo assim, irmãos, você vai precisar olhar para aquilo que Deus fez na sua vida. Você já foi aquele que foi comissionado para fazer as grandes obras. Você já foi aquele que foi escolhido, que já foi separado. Jesus, o próprio Jesus já te escolheu e já te separou. Não adianta, uma vez que você pisa aqui, não tem mais como voltar para trás. Não dá mais para a gente parar ou retroceder. Não dá, você tem que seguir em frente, porque há muito trabalho a ser feito lá fora. Paulo dizia: Timóteo, continue fazendo tudo aquilo que foi designado a você, porque os profetas já colocaram a mão sobre você, os anciãos colocaram a mão sobre você, eu já coloquei as mãos sobre você. Então você entende o que precisa ser feito, exerça a sua fé. Você é alguém que tem fé, que você conhece Jesus, então siga em frente. Pode abrir para mim, por favor, o 1 Timóteo 4:14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros ou anciãos. Gente, nós não podemos negligenciar aquilo que nos foi dado. É muito importante o dom que nós recebemos. E de novo eu vou dizer, o dom aqui, ele está falando de chama, de fogueira. Ele está falando de um fogo que não pode se apagar. Quando eu e você conhecemos Jesus, talvez nós estivéssemos um pouco perdidos, ou talvez muito perdidos, mas um dia nós nos encontramos com esse fogo, com essa chama que mudou a nossa história. Mais ou menos parecido com o que aconteceu com Moisés. Teve um encontro com Deus. Quando ele viu aquela sarça ardente, ele não imaginava que podia existir um Deus tão poderoso. Eu quero te dizer, você conhece um Deus muito poderoso, irmão. Não é tempo de ficar desanimado. Não é tempo de dizer, olha, agora eu não vou fazer mais. Agora eu não quero mais, agora eu estou cansadinho. Sabe o que você faz? Liga para a pastora. Quando você ligar para ela, você vai ouvir rapidinho. O que, nega? Você vai se levantar. Entendeu? Então assim, é importante você entender que neste tempo, é um tempo que exige que nós estejamos alicerçados ali, ó, grudados no Senhor. Se a gente ficar retrocedendo e olhando para trás, e olhando para o que perdeu, e olhando para aquele irmão que não foi legal com a gente, nós não avançaremos em Cristo. E o objetivo aqui é que a palavra não esteja presa. A palavra tem que estar solta, porque muitas pessoas não conhecem Jesus. Nós todos aqui somos gordinhos espirituais, porque a gente já participou de tanta conferência, a gente já participou de um monte de congresso, todo mundo, até as crianças, todos nós já participamos. Nós conhecemos e recebemos a imposição de mãos de muitos homens e mulheres de Deus. Então é importante que nós agora estejamos capacitados, porque essa capacitação já veio há muito tempo e é importante que a gente avance. O evangelho, ele precisa avançar nesse tempo. Como eu falei, o dom aqui é comparado a um fogo que precisa ser atiçado.
Vamos lá. O próprio Paulo, ele adverte Timóteo que os últimos dias serão difíceis. Timóteo provavelmente estava cuidando das igrejas em Éfeso, como eu falei, cercado de gente que não queria saber de Deus. Ora estava na presença, ora não estava. O próprio Paulo diz, olha, tem aí do seu lado homens blasfemos, mentirosos, adúlteros, vulgares, invejosos, assassinos. Tem de tudo aí do seu lado, mas você precisa permanecer de pé. Você precisa continuar exercendo a fé que você conheceu desde a sua meninice. Como que eu consigo perseverar na presença do Senhor? Mesmo mediante os desafios, mesmo mediante as lutas, eu preciso olhar para o Senhor e entender que eu não sou qualquer um. Que eu fui separado desde muito tempo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu quero te dizer, irmão, que você não está num lugar aqui qualquer, onde você veio receber uma palavra qualquer. Você está num lugar que até as paredes, eu falo, transmitem adoração e oração. Você está num lugar onde tem uma intercessão que ora dia e noite sem parar por você. E quando as coisas ficarem difíceis, sabe o que você pode fazer? Procurar ajuda. Eu falei de ligar para a pastora, eu falei engraçado, porque ela fala tudo que ela tem para falar. Mas eu estou dizendo, você precisa buscar ajuda. Procura ajuda com o apóstolo, com a pastora, com tantos pastores que tem nessa igreja, tantos líderes. Olha, eu estou desanimado. Eu preciso de encorajamento. Eu estou na igreja há muito tempo e eu estou triste. Não é vergonha você dizer que você precisa de ajuda nesse tempo. E todos nós precisamos, irmãos. Todos nós temos dias difíceis. Todos nós temos dias que não queria vir na igreja. Ou todo mundo queria vir na igreja todo dia. Não, há muitos dias em que nós queremos ficar em casa. Mas é aí quando você está fraco que o Senhor te faz forte. É aí quando você está doente que você fala, eu vou me levantar. Ah, eu estou doente, fiz quimioterapia, mas eu vou lá dançar, não quero nem saber. Ah, mas você está muito cansada hoje, você trabalhou o dia inteiro. Você trabalha lá na Zona Sul, você deu aula o dia inteiro. Não, mas eu vou para a igreja porque a cura está lá. A cura do meu cansaço está aqui nesse lugar. A cura do meu desânimo está aqui no meu... Se você ficar em casa, você vai morrer. Espiritualmente você vai morrer, você não vai dar conta. É importante você pedir ajuda, exercer a sua fé. Fala comigo de novo, fé. Nós precisamos exercer a nossa fé nesse tempo. Amém? Outra coisa que eu quero falar a respeito de Timóteo e a respeito de nós, que ele também estava vivendo um momento onde ele estava um pouco desanimado. O corpo de Cristo, e eu não estou falando da Kadosh, eu estou falando do corpo de Cristo, da igreja, está extremamente desanimado. Mas nós também, além de não pedirmos ajuda para os nossos pastores, para os nossos líderes, nós nos esquecemos de olhar a palavra. Mateus 11, 28. Lá tem a certeza de que você não está sozinho. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quantas vezes por dia você tiver que fazer essa oração, você vai fazer. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado. Eu preciso dividir esse fardo com o Senhor, porque está muito pesado para mim, eu não vou dar conta. Me ajuda, Senhor, a continuar a carreira, a me apresentar como um bom soldado de Cristo, não um soldado abatido, cansado. Senhor, me ajuda a olhar para aquilo que o Senhor tem para mim, porque existe um destino profético para cada um de nós. Cada um de nós foi designado para alguma coisa aqui. Ninguém aqui não tem ministério. E aí você pode me dizer, Ellen, eu não trabalho em nenhum ministério. O ministério principal é o do evangelismo. É o principal ministério que nós podemos ter. É aquele ministério de chegar na pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e falar. Ou é aquele ministério onde você sabe que a pessoa frequentou a igreja e por algum motivo ela saiu. E aí você dizer, volta. Volta porque o Pai está com saudade de você. Jesus sente a sua falta, irmão. Volta para nós. Esse é o maior chamado que nós podemos ter, porque nós já fomos comissionados para isso. Mesmo que Paulo estivesse preso, havia uma preocupação com Timóteo. Então ele se preocupava com a saúde física, emocional e principalmente a saúde espiritual dele. Então assim, ele dizia, olha meu filho, você conhece a palavra, você tem fé. Você não vai buscar sua fé em outro lugar. A sua fé veio desde que você nasceu. Sua fé é genuína, é verdadeira. Desde muito jovem você maneja muito bem a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Mas você precisa tomar cuidado com aqueles que fazem a obra de qualquer jeito. Aqueles que estão desanimados e acabam
desanimando o outro. Aqueles que estão tristes e abatidos e querem abater o outro, você precisa fugir desse tipo de gente. Tenha cada vez mais intimidade com o Espírito Santo, Timóteo. Por favor, você conhece o Espírito Santo de Deus? Jesus já te capacitou, Ele é poderoso para te guardar. E até o dia em que Jesus voltar, você vai precisar se manter firme na presença. Amém? Mais um pouquinho. Despertar o dom que há em nós significa sermos fogosos na presença do Senhor. Eu não consigo pensar numa outra palavra. Até mesmo nos momentos de aflição. Então, muitas vezes você vai passar por aflições, mas você precisa despertar o dom. Reacende o dom, reacende essa chama que existe em você. Você vai passar por dificuldade, não, por desafio. Você vai passar por aflição. Você vai passar muitas vezes por situações onde você não vai saber o que você vai fazer. Mas se você tiver fé suficiente dentro de você, se você entender que o Senhor já te chamou, você não vai se sentir sozinho, você não vai se sentir perdido. É hora de avançarmos. É hora de sairmos das quatro paredes apenas. É hora de, como Paulo, enviar cartas e pessoas para os lugares, para que as pessoas conheçam cada vez mais a Jesus. Eu acho lindo quando ele diz isso, que as palavras elas não estão presas, que ele pode estar, mas que o evangelho continua avançando. E eu vou dizer, a esperança do evangelho é você. A esperança da que a palavra vai é você, sou eu. Nós temos que fazer a palavra avançar. Deus precisa continuar sendo aquele que nós pregamos. Deus precisa continuar sendo aquele principal e objeto de amor que nós temos. É muito legal essa experiência de você acordar de manhã e já logo se lembrar do Senhor. Ai, é fantástico isso. Esses dias eu experimentei isso, porque quando eu fui chamada, eu falei, Senhor, como que eu vou falar para um povo super maduro a respeito daquilo que o Senhor tem no coração? Porque quando você está aqui, o Senhor primeiro fala com você. Ele não fala com os outros. E não é a palavra que você quer falar, é a palavra que está no coração do Senhor. E aí eu orei do meu jeito. E aí no dia seguinte eu acordei com a palavra. Eu falei, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E durante dias o Senhor continuou comigo, dia e noite, sem parar. E Ele continuou falando. Então o nosso relacionamento com Deus tem que ser esse, como se você estivesse apaixonado. Eu sempre falo isso. Quando nós estamos apaixonados, a gente dorme pensando na pessoa, a gente acorda pensando na pessoa, a gente não se desliga daquilo. E nós temos que viver um tempo de ficar grudadinhos no Senhor. Escutem, irmãos, vamos precisar ficar grudados no Senhor. Precisamos colocar em prática o versículo Mateus 28, 19, 10. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já foi comissionado há 2025 anos atrás. Essa palavra foi para os discípulos, ele estava falando, Mateus escreveu, mas eu quero dizer, isso também é conosco. Nós temos que fazer discípulos, nós temos que dar frutos, nós temos que receber novas pessoas. Mas eu tive uma ideia esses dias, eu falei, Senhor, como que nós vamos receber as pessoas se nós estamos desanimados? Como nós queremos ir para um novo templo e queremos um novo tempo se hoje nós estamos animados? Nós precisamos nos animar, nós precisamos, sabe o que? Nos encorajar da presença do Senhor, para que quando a pessoa chegue nesse lugar, ela se sinta amada e recebida pelo teu sorriso e pelo teu amor. As pessoas que estão lá fora estão muito doentes, precisando muito de cuidado. E quando ele chega numa igreja, tudo que ele precisa é ser abraçado. E depois a gente cuida das outras coisas. Entendem isso? É importante que nós exerçamos a nossa fé, o nosso dom. Nós precisamos estar encorajados para que outras pessoas olhem pra gente e falem, eu quero participar desse lugar. Não há lugar igual a esse lugar. Eu nunca mais vou conseguir sair desse lugar, porque a presença aqui é tão forte, de amor, de presença de Espírito, do Espírito Santo de Deus, que eu nunca mais vou querer sair desse lugar. Amém? E falando em Espírito Santo, a segunda instrução ou a segunda diretriz. Coloca lá, por favor, 2 Timóteo 2,15.
Não, é a palavra. É esse mesmo, tá certo. 2 Timóteo 2,15. Timóteo, Kadosh, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem vergonha, não se envergonha e que maneja corretamente a palavra de Deus. Gente, é tempo de leitura da palavra. Olha, você tem a palavra aqui, ó. Eu tenho no tablet, eu trouxe uma Bíblia. Tem no celular. A gente tem o áudio que a gente escuta. Tem o projeto de orarmos, de lermos a Bíblia durante um ano. Tem aquele ali, ler Bíblia de espanhol, de inglês, de tudo quanto é idioma. Existem inúmeras maneiras de você ter acesso à palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que uma hora nós não estejamos tão livres assim como nós estamos. Então é importante você imprimir a palavra de Deus no teu espírito. Nós temos que, eu falo que tem a responsabilidade. É uma palavra que eu uso muito. Então nós temos que ter a responsabilidade de manejar bem a palavra de Deus, principalmente nesses últimos dias. Porque poderá haver um dia em que não seremos tão livres para nós lermos a palavra. Quando nós formos confrontados, porque seremos perseguidos, nós teremos que ter as palavras impressas dentro de nós. Nós temos que saber, não, eu vou confrontar essa situação aqui, ó, com a palavra. Olha, você está agindo de tal forma errado, porque não está escrito aqui na palavra. Porque a minha palavra e a minha Bíblia diz que esse caminho pelo qual você está passando não é o caminho certo. Você precisa entender que a palavra, ela é viva e ela se renova. Talvez eu li de um jeito, 2 Timóteo, mas quando outra pessoa for ler, entenda outra coisa, porque isso é a palavra. Mas nós falamos de um mesmo Deus que colocou essa palavra, e esse mesmo Espírito Santo que inspirou essas pessoas a escreverem a palavra, é o Espírito Santo que convive comigo e com você. É importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela todos os dias, ela pode estar conosco e caminhar. Você está aqui no trânsito, dirigindo, você pode abrir a sua Bíblia e ler. Você pode dizer para alguém na rua, olha, eu não tenho, os meninos que param a gente na rua, muitas vezes no farol, olha, eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho a palavra, eu posso te oferecer a palavra. Eu posso dizer para você, olha, existe um Deus que pode te salvar. Eu conheço alguém que pode te curar. Eu conheço um Deus que ele vai olhar para você e vai dizer assim, olha, esse momento difícil que você está passando, porque a palavra garante, ele disse que ele já morreu. O Jesus que eu conheço, ele já morreu pelos teus pecados e pelas tuas dificuldades. E ele diz que você é curado. Se você está vivendo desse jeito hoje, é porque você ainda não conhece o Jesus que eu sirvo. É importante você entender que a palavra, ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então a primeira diretriz, fé. Fala comigo, fé. A segunda, manejar bem a palavra de Deus. Nós precisamos estar completamente focados ali na palavra de Deus. Não dá pra gente se desligar da Bíblia um só dia. Não dá pra você dormir sem você ler pelo menos um pequeno capítulo, um pequeno versículo. Você não pode deixar, porque você vai precisar entender que haverão tempos que muitas vezes você pode ser um missionário que vai no lugar onde não tem Bíblia. Como é que você vai ensinar aquele povo? Como é que eu vou ensinar o outro se eu não conheço? Eu preciso aprender e estudar a respeito daquilo e pedir discernimento. Senhor, abre o meu espírito. Abre o meu espírito, Senhor, e faz eu enxergar aquilo que o Senhor tem para o teu povo nesse tempo. Senhor, me ajuda a enxergar, Senhor, os segredos do teu coração. Senhor, quais são as ferramentas que eu tenho que usar nesse tempo? Senhor, a tua palavra precisa falar comigo, porque na palavra existem profecias que já foram liberadas na sua vida. Você não precisa que o profeta ore por você, que o profeta coloque a mão sobre você. A palavra, ela já te garante. Ela já te garante todos os dias. Todos os dias nós temos devocional, leitura da palavra. Eu acho incrível, porque às vezes, como a galerinha tá de férias, as crianças, então às vezes dorme tarde. A Isabelle gosta de dormir bem tardão, assim. E aí quando a gente acorda no dia seguinte, eu vejo ela na sala, tá lá a Bíblia, caderno, um monte de caneta. Aí eu falo, filha, você dormiu tarde? Ela fala, eu estava fazendo meu devocional. Eu li a Bíblia, antes de dormir eu li a Bíblia. 3 horas da manhã.
6 horas da manhã ela estava lá lendo a palavra. Não, mãe, eu não vou dormir sem ler pelo menos um capítulo. Ela entende que ela precisa conhecer a Bíblia. Ela entende que ela precisa saber o que está escrito aqui nas Escrituras. Ela sabe muito bem em quem ela tem crido. Ela sabe muito bem a quem ela tem servido. E nós precisamos saber que o Deus que está na Bíblia é aquele Deus que vai me garantir prosperidade. É aquele que vai me garantir vida e vida em abundância. A gente começou falando o culto, no comecinho, foi incrível, porque a pastora falou, olha, você vai ter um ano abundante. Eu achei incrível. É isso, nós teremos um ano cheio da abundância do Senhor. Mas nós precisamos seguir alguns caminhos para que isso aconteça. Não dá para a gente viver como se nós estivéssemos fazendo tudo de qualquer jeito. Nós pertencemos a um povo que ora, que clama, que chora pela presença do Senhor. Mas nós também precisamos ser um povo conhecedor da palavra. Olha, aquele povo lá da Kadosh, eles são excelentes adoradores, eles são incríveis na oração, mas eles conhecem a palavra. Eles têm sido alimentados na palavra. Nós temos sido muito bem alimentados na palavra nesse lugar. Nós temos todos os métodos possíveis de ter acesso à palavra. Essa igreja faz por nós. Todos os dias nós temos acesso àquilo que o Senhor tem falado conosco. Então está na hora de nós usarmos isso, não só em benefício próprio, mas para que as pessoas lá fora sejam encorajadas. Para que as pessoas lá fora tenham esperança, porque nós estamos muitas vezes desanimados e nos esquecemos que há pessoas que não estão só desanimadas, estão também sem esperança. Eu quero muito te dizer que a palavra, ela é maravilhosa. A palavra, ela é interessante, é gostoso ler a Bíblia, você aprende muito a respeito da palavra e você aprende muito a respeito de você mesmo. Mais um. Por favor, 2 Timóteo, o 3 agora, do 14 ao 17. Paulo continua falando conosco. Quanto a vocês, Kadosh, porém, permaneçam nas coisas que vocês aprenderam, das quais vocês têm convicção, pois vocês sabem de quem vocês aprenderam. Nós sabemos que foi o próprio Deus, porque desde criança, desde muito tempo, você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Percebe que a palavra, ela se renova, ela gruda aqui, uma palavra está ligada à outra. A gente está falando de fé, a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando de salvação. Porque a palavra e a fé e o encorajamento não é para que nós sejamos salvos. Aliás, o culto de milagres, a gente vem para falar daquilo que o Senhor tem feito, mas o maior milagre você já recebeu na cruz. Jesus morreu pelos seus pecados e você está aqui lindo, você está belo. Porque Jesus foi lá e morreu, Ele escolheu morrer no teu lugar. Então o maior milagre de todos nós já recebemos. Então tudo aquilo que nós recebemos, nós temos que compartilhar com os outros. Não pense que é difícil, é só você abrir a sua boca e o Senhor vai falar. Paulo aqui, ele estava lembrando Timóteo que a palavra, ela foi inspirada pelo próprio Deus. E o Espírito Santo esteve lá presente em cada linha que foi escrita. O Espírito Santo, ele é confiável. O Espírito Santo é aquele que caminha com você todos os dias. Ele é infalível. O Espírito Santo de Deus, ele não falha conosco. Ele nos instrui para que nós possamos andar nos caminhos justos do Senhor, certo? Então, a primeira instrução, fé. Fala comigo, fé. A segunda, manejo correto da palavra. Terceira, relacionamento com o Espírito Santo. Não dá para você ser um evangélico, um cristão, um homem, uma mulher de Deus, sem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E ele precisa ser cultivado. A gente precisa se relacionar. Espírito Santo, ele é de relacionamento. Ele é aquele que te acorda quando a coisa está difícil. É aquele que te
Quando você está fazendo um caminho errado no carro e você sente uma coisinha, já aconteceu várias vezes comigo. Olha, não vai por esse caminho, que esse caminho está errado. É o Espírito Santo. Ou é aquele que fala para você, não precisava ter xingado essa pessoa no trânsito que nem você fez agora. Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele fala para você, olha, você exagerou. Não precisava. E ele diz assim, ok, foi muito bom o que você fez. O Espírito Santo, ele é uma pessoa doce, linda, delicada, mas ele te instrui. Ele fala para você, cuidado pelo caminho que você está indo. Cuidado, você anda muito desanimado. E aí ele vai te perguntar, como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como anda o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu tenho acolhido a pessoa do Espírito Santo para estar do meu lado em tudo que eu for fazer, ou eu faço tudo pela minha vontade? Porque muitas vezes a gente faz do nosso jeito, com o nosso gosto. Não. A sua vida não é mais sua, irmão. A sua vida pertence a Jesus. A sua vida pertence àquele que morreu e ressuscitou para que você estivesse aqui. A sua vida é conduzida pelo Espírito Santo Consolador. Nós precisamos permanecer firmes no Espírito Santo nesse tempo. Ele também é chamado de Consolador. Eu gosto dessa expressão. Ele também é chamado de Consolador. E ele foi deixado para nós por Jesus. E ele está comigo de vez em quando ou não? Todos os dias, em todo o tempo. O Espírito Santo de Deus está comigo em todo o tempo. Mas em todo o tempo mesmo, até quando você está lá tomando banho. Sim, comigo, a Karina sabe disso, porque eu ligo para ela depois, eu tive uma ideia no banho. Olha, o Espírito Santo falou tanto comigo. Gente, o Espírito Santo, ele é de relacionamento. E ele vai falar com você onde é que você esteja. Dentro do carro, no banho, se você estiver, na hora que você está lá no trânsito, não interessa, na sua faculdade, no seu trabalho, o Espírito Santo, ele senta do teu lado. Eu preciso te dizer que o Espírito Santo, ele está gritando nessa noite por um relacionamento com ele. Nós precisamos avivar o nosso relacionamento com Ele, orar em línguas, ter tempo, sabe, de nos declarar para o Espírito Santo, agradecer a Ele porque estamos vivos, acordar e dizer bom dia. Espírito Santo, obrigado porque mais um dia o Senhor está aqui do meu lado. É importante você entender que para você ter uma vida cheia da presença de Deus, você precisa não só ter conhecido Jesus e ter aceitado Jesus um dia, você precisa entender que o Espírito Santo foi deixado para cuidar de você todos os dias da sua vida, em todo o tempo. Existe uma promessa de Jesus, né? Para que cada um de nós tenhamos o Espírito Santo conosco. Ele ora por nós e ele diz, olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês não vão ficar sozinhos. E aí eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente lê na palavra, a versão que eu li agora foi NVI, aparece Consolador. Essa palavra, ela vem do grego e ela significa Paracletos. É alguém que é chamado para estar junto de nós todos os dias, para nos ajudar. O significado de Paracletos é chamado para estar junto. O Espírito Santo, ele foi chamado e deixado por Jesus, porque o Pai ouviu a oração e deixou o Espírito conosco, para que ele estivesse junto conosco todos os dias. Então percebe que quando eu não converso com ele, ele é deixado de lado. Quando eu não olho para ele, quando eu me esqueço dele, ele fala, mas eu estou aqui, eu posso te ajudar nessa decisão. Muitas vezes nós tomamos decisões que não são legais. Erramos, porque não perguntamos ao Espírito Santo. Ele foi designado para estar junto de mim e de você. Todos os dias da nossa vida, gente, todos os dias. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o mediador, ele é intercessor, ele habita em nós e nos revela a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Tem uma versão que eu pedi para as meninas colocarem, depois, não precisa pôr agora não, na nova versão transformadora, que o Espírito Santo, ele aparece como Espírito encorajador. Eu amei quando eu li isso, porque nós estamos falando de encorajamento nesse ano. Essa palavra é a respeito de encorajamento, de fé, de manejo da palavra, relacionamento com o Espírito Santo. Mas é uma palavra também, onde você vai ter que olhar para a sua vida e ver o que está faltando. Será que está me faltando santidade?
Será que está me faltando mais tempo de oração? Será que talvez esteja me faltando mais tempo de jejum? Será que falta mais tempo de comunhão com os meus irmãos? O Espírito Santo, ele está aí. E ele mesmo vai poder te responder. Quando eu digo, será que você tem se relacionado com o Espírito Santo? São essas coisas que você pode buscar nele. E ele vai poder dizer, e ele vai falar ao seu coração. Olha, está faltando você ficar mais animado. Olha, eu acho que você gostava mais de cantar, ou gostava mais de tocar. Eu acho que você já orou muito mais. Olha, você teve um momento em que você acordava de madrugada para falar comigo. Cadê aquele povo que levanta de madrugada para orar? Eu sei que muitos fazem, mas muitos de nós deixamos de fazer. Por quê? Porque nós não temos ouvido aquilo que o Espírito tem para dizer para nós. Quando você pergunta para o Espírito Santo aquilo que ele tem para você, ele vai ser sincero, delicado. Porque, como diz a pastora, ele é um Lorde. E aí você tem que dizer, olha, eu preciso melhorar a minha vida. A minha vida espiritual está longe de ser aquilo que o Senhor determinou. Você pode ser sincero com o Senhor. Eu já fui muito mais fervoroso. O meu coração já queimou muito mais pela presença do Senhor. Mas sabe, Espírito, eu não sei nem por onde começar. O próprio Espírito Santo de Deus, que foi designado para estar junto de você, todos os dias vai te dizer qual o caminho que você tem que seguir. Ele não vai te decepcionar. O Espírito Santo de Deus, ele é afetuoso. Ele vai te abraçar, mas ele também vai te exortar. O Espírito Santo de Deus é aquele que você, quando você acorda e você se lembra dele, você percebe que seu dia é diferente. Faz essa experiência. Espírito Santo, muito bom dia, muito obrigada. Que meu dia seja cheio da tua presença. Nada vai tirar a sua paz. Nada, porque você convidou o Espírito Santo para ir tirando do seu caminho tudo aquilo que é dificuldade. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, automaticamente o Espírito Santo vem habitar em mim e eu nele. E, gente, por mais que você se afaste, o Espírito Santo nunca vai te abandonar. Mas ele precisa que você se relacione com ele. Mesmo quando você esquece dele, ele está lá lembrando de você e cuidando de você e olhando para você e te perguntando em que momento você vai procurar o conselho dele. Eu costumo dizer, e a gente ouve, que o Espírito Santo é como uma planta que precisa ser regada todos os dias. Mas eu não sou muito boa em plantas. Que nem o pastor, o pessoal, tem gente que entende muito de planta aqui na igreja. Eu sei fazer doce, né, Dri? Eu sei fazer doce. E aí tem cremes que você faz, tem guloseimas que para você fazer, você precisa ficar mexendo no fogo. Você precisa mexer até que encontre o ponto ideal. Quando você faz um brigadeiro, quando você vai fazer um pavê, qualquer tipo de creme, seja belga, seja qualquer tipo de creme, a Adriana está aí, ela pode falar. Você não pode deixar aquele creme desandar. Se você não dedicar tempo àquilo, ele vai desandar. E aí ele vai queimar, ele vai empelotar, ele não vai ficar brilhoso e muito menos saboroso. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é muito semelhante a alguém que faz ali um doce. Porque enquanto ela está aqui, mexendo o doce, ela está vendo que aquele creme, ele está prosperando. Você coloca todos os ingredientes na panela. É muito interessante. Você coloca todos os ingredientes na panela. E aí os ingredientes, eles estão sem forma. Cada um fazendo ali o seu papel. E aí você começa a mexer. Conforme você vai mexendo, os ingredientes, eles vão se misturando. Eles vão se juntando um ao outro. E aí, conforme eles forem incorporando um ao outro, eles viram o creme que você deseja. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é como um creme bonito. Mas para que aquele creme bonito e gostoso estivesse pronto, eu precisei dedicar tempo a ele. Eu precisei ficar ali com ele, olhando para ele, vendo se estava no ponto certo, vendo se estava bom, se já era hora de desligar. Se eu não sabia, eu tinha que ficar perguntando para alguém que entende mais do que eu. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é de verdade uma amizade, onde eu estou dedicando. Outra coisa, relacionamento com o Espírito Santo é de fato uma amizade. Quando a gente convive muito com alguém, a gente fica parecido com essa pessoa ou não?
Eu fico extremamente parecida com a Dani, muitas vezes, falando até com o sotaque dela, gente. Eu nunca nem fui lá na casa da família dela. Mas a convivência, eu chego em casa, o Ronaldo fala, por que você está com sotaque? Ué, porque eu estava com a Dani? Ué, estou o dia inteiro com a Dani, estou o tempo todo com a Dani. Eu conheço a Dani há 20 anos, é óbvio que eu estou parecida com ela. Gente, quanto mais parecido, quanto mais você caminha com alguém, mais parecido você fica. Você não vê os pastores? Eles são parecidos. Presta atenção, cada um no seu jeito, mas eles são parecidos. Convivência, relacionamento. O Espírito Santo, ele anseia por um relacionamento com você nessa noite. E ele anseia por um relacionamento contigo em toda a sua vida. Ele anseia por um relacionamento contigo em todos os dias, porque ele significa estar junto de você. Ele sabe que você precisa dele, mas muitas vezes você se esquece disso. Então, quando a gente pensa num bolinho que a gente faz, bolo menos, mas num creme, num brigadeirinho, numa coisa que você faz que exija que você dê atenção para aquilo, todas as vezes que você for fazer algo assim, ou se for numa festa e comer um pedaço de docinho, alguma coisa, lembre que teve todo um cuidado antes naquele preparo. A pessoa que preparou aquilo, ela dedicou tempo para que aquilo estivesse bom. E é isso, nós temos que dedicar tempo para que a nossa vida esteja boa, abundante na presença do Senhor. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Ainda falando sobre Paulo e Timóteo, Paulo advertiu Timóteo acerca do Espírito Santo, dizendo: siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo. Gente, siga o modelo. Você não vai errar. Siga o modelo daquilo que o Espírito Santo deixou para nós. Siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé em Jesus Cristo Jesus. 14. Quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que ter guardado dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Ele se move através de nós e ele se move em nós. Então nós muitas vezes nos esquecemos que esse relacionamento é um relacionamento de total intimidade. Você precisa ser íntimo do Espírito Santo para você entender o que foi. Alguns já esquecemos aquilo que foi confiado a nós. Nós temos que nos lembrar. Espírito Santo, me lembra. O que é que tinha que eu não sei o que eu tinha que fazer. Faz muito tempo que eu não me relaciono contigo. Me diz para que caminho que eu devo ir, como eu devo seguir, o que eu devo fazer nesse tempo. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Me diz, olha para mim, investiga aqui o meu coração e vê o que está faltando para que eu faça a sua vontade e não a minha. Ele é o nosso conselheiro de todas as horas. Espírito Santo, ele é essencial, amei isso, essencial para a nossa sobrevivência na caminhada com Cristo. Ele é chamado de advogado fiel, consolador, mestre, encorajador, ajudador, nos ajuda e nos aconselha, para que possamos viver uma vida cheia da presença de Deus. Se você quer ter uma vida cheia da presença de Deus, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Porque Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele está ali para você, disponível o tempo todo. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, quanto mais nós permitirmos sermos usados por Ele, mais cheios ficamos do Espírito Santo de Deus. Só que é um segredinho. Quanto mais você permite que a sua vida seja entregue a Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, mais o Espírito Santo vai te usar. Mais você vai perder o medo e a vergonha de falar. Vai ser incrível. Nós estamos equipados para nos tornarmos um junto ao Espírito. João 15, 26, por favor. Aí na versão NVT. NVI, né? Mas pode ser. Pode deixar que eu mudo. Nessa versão aqui, está falando: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito.
Deixa eu falar uma coisa. E, como eu disse, né? Em algumas versões, ele está falando do encorajador. E eu gostaria muito que você pensasse na palavra coragem hoje. Porque você precisa ser corajoso para ser um crente cheio do Espírito Santo. Você precisa ter coragem de dizer não ao pecado todos os dias. Você precisa ter coragem de passar por cima das suas dificuldades e mesmo assim estar aqui. Você precisa ter coragem de, mesmo quando você está triste, chegar aqui sorrindo. As meninas que trabalham na recepção, não importa o dia que elas estão sempre sorrindo e abraçando. Você precisa ser um homem e uma mulher corajosos na presença. Mas essa coragem só vai ser possível a partir do momento em que você tiver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não adianta. E não há outro caminho, gente. Não há outro caminho. O Espírito Santo de Deus, ele foi deixado para que você entenda que ele está aqui para te ajudar. Não para que você seja uma pessoa qualquer. Aliás, você não é uma pessoa qualquer. Você já foi separado há muito tempo. Amém? Estou terminando. A última diretriz. Digam comigo identidade. Então a primeira foi encorajamento e fé. Encorajamento e fé. Manejo da palavra. Relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Identidade. 2 Timóteo 3, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Isso. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. 15. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Eu li esse versículo agora há pouco. Aqui está. Abre por favor 2 Timóteo 4:2 também. Deixa eu ver. Tá, e aí esse aí você deixa, tá bom? Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Deixa eu falar uma coisa. Agora, nesse momento, 2025 e nos anos subsequentes, você vai precisar ter uma identidade em Cristo. Não é a Ellen que está falando, é a palavra. E outra coisa, no dia do ano novo, na virada, quem passou aqui ouviu que aqueles profetas anciãos falaram que é um tempo de nós termos identidade em Cristo. É um tempo, a Isabelle anotou, é um tempo onde nós teremos que saber quem nós somos verdadeiramente, porque seremos testados na nossa fé, na nossa palavra. Nós seremos testados, gente. Nós precisamos entender quem nós somos, de onde fomos tirados, para onde nós vamos. Nós não podemos estar perdidos. Você pode estar desanimado, e aí eu falei para você, busca ajuda de Jesus. Se você está desanimado, triste, olha, Jesus, divide o fardo comigo porque está pesado. Mas você não pode ficar do jeito que você está. Então, assim, o nosso papel no corpo de Cristo é essencial nesse momento. É importante eu saber para que lado eu vou. É importante eu saber quem eu sou. Nossa identidade precisará ser firmada. Tem um livro que chama, foi o primeiro livro que eu li quando eu conheci Jesus, que chama Firmado na Rocha. Antigo. E no final ele tem um lugar para você escrever a respeito daquilo que você desejava para a sua vida. E foi muito interessante quando eu li aquele livro, porque ele falou tanto comigo. Eu nova, convertida, eu não entendi absolutamente nada. Mas aquilo marcou a minha vida de um jeito. E fala muito sobre quem você tem que ser em Cristo. Você não pode mais caminhar como aquele que não conhecia Jesus. Você tem que caminhar como se você estivesse ali de mãos dadas com Jesus o tempo todo, entendendo o que Ele fez por você. Fomos chamados, fomos escolhidos por Jesus para amarmos e sermos amados, mas principalmente amar aqueles que ainda não o conhecem.
Muitas pessoas no mundo não conhecem Jesus. Muitas pessoas no Brasil não conhecem Jesus. Muitas pessoas estão desesperadas pela presença de Jesus. Os consultórios psicológicos, e eu tenho autoridade para falar, está cheio de gente precisando de Jesus, dizendo que é um vazio. Estão sofrendo por um vazio. É porque não conhecem Jesus. Nada vai suprir esse vazio. Porque só Jesus, Ele pode preencher aquilo que falta em nós. Quando nós somos chamados para o ministério, quando nós somos chamados rumo ao nosso destino profético, nós entendemos que nós fomos feitos para a honra e glória do Senhor. Nós temos que saber quem nós somos. Somos chamados agora de filhos e não servos mais. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você. Você não é mais um servo, um escravo. Somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Mas às vezes nós temos nos estagnado e nós temos parado a nossa caminhada na fé. E eu quero dizer que quando eu estou parada, eu também retrocedo. Quando eu estou parada, eu também deixo de fazer grandes coisas que estão por vir. Eu canto que grandes coisas estão por vir, mas eu não tenho ido atrás dessas grandes coisas. E essas grandes coisas estão em Deus, não estão em mim. Falando de Paulo e Timóteo, ele fica firme. Ele fala para Paulo assim, ele fala para Timóteo: olha, fica firme. Eu sei que está difícil. Fica firme, mas você não pode se esquecer de quem você é. Você não pode esquecer de onde você foi tirado. Mesmo quando as coisas estiverem difíceis, você não pode esquecer quem você é. É importante nós termos a nossa identidade firmada e forjada em Jesus nesse tempo. Porque nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. E para que essas coisas não piorem ainda mais, nós como igreja temos que nos levantar. Nós como igreja temos que ser aqueles que se levantam para que uma mudança aconteça. Então existe um propósito eterno para o nosso chamado, e o evangelho precisa seguir em frente. Mesmo diante as adversidades, desafios, você precisa continuar pregando o evangelho. E eu não estou falando de púlpito, eu estou falando de você pregar o evangelho para a pessoa que foi lá na sua casa fazer um serviço. Às vezes vai alguém você está na fila do banco, você vai conversar. Às vezes a menina do caixa está tendo um dia tão difícil. Eu já trabalhei em caixa, gente. Eu já trabalhei na área comercial. É muito difícil atender o público. Às vezes a pessoa está tendo um dia extremamente difícil. Mas quando você olha para essa pessoa e diz: olha, que você tem um dia cheio da presença do Senhor, você muda o dia. Você muda a atmosfera do lugar que você está. É importante que você continue reativando o dom que você foi chamado. O dom que eu estou dizendo aqui, gente, é de ter o seu coração aceso e apaixonado pelo Senhor. O dom que eu estou dizendo é você sair daqui e falar: nossa, amanhã eu não vou para casa, não vou descansar enquanto eu não falar de Jesus para alguém. Enquanto eu não puder orar por alguém, amanhã eu não vou descansar. Eu quero te dizer que em todo tempo o Senhor, Ele está conosco. Todo tempo nós temos uma oportunidade de falar daquilo que o Senhor vai fazer. Pregue o evangelho, irmão, a tempo e fora de tempo. Quando você for convencido de que tem que dizer, ou quando não for também. Por isso que eu deixei aquele ali. Pregue 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja preparado, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Muitas pessoas precisam aprender a respeito de Deus. Nós todos aqui estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Alguns nasceram na igreja. Alguns são 5ª, 6ª geração de evangélico na família. Alguns vieram como eu, que eu já vim adulta. Mas todos nós um dia tivemos um encontro com Jesus. Um dia todos nós fomos tirados do lamaçal do pecado. Porque Jesus, Ele morreu por cada um de nós. Jesus, Ele olhou para mim e para você e falou: eu quero, eu escolho, eu amo. E eu vou morrer por ela. O Senhor morreu pelos nossos pecados para que fôssemos parte integrante das alegrias juntamente com Ele. E com Ele
nele fôssemos santificados. E eu digo, Ellen, quando ninguém me escolheria, ele me escolheu. Por favor, João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Está na hora de nós frutificarmos, irmãos. Eu não sei o que aconteceu com você, com a sua história. Talvez você tenha, como eu disse, como Timóteo, que cresceu na igreja. Ele se viu perdido, mesmo Timóteo. Terceira geração de crente na família. Ele se viu desanimado. Ele precisou de alguém que mandasse uma carta de encorajamento para ele. Eu quero ser essa carta de encorajamento para você nessa noite. Eu quero te encorajar. E eu quero te dizer que eu não sei de onde você veio, qual era a sua situação. Eu não sei se quando você era pequenininho, se você passou por algum tipo de violência. Eu não sei se houve algum abuso. Eu não sei como que era a situação na sua família de escassez. Eu não sei se a sua situação na sua família era de falta de alguma coisa, de amor. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei como você chegou até aqui. Mas eu quero te dizer, Jesus estava lá. Assim como ele estava na minha vida, irmãos, e a minha vida daria um livro. Jesus, ele estava lá, e eu fui lembrando esses dias de tudo aquilo que Jesus fez por mim, e de onde ele me tirou. E eu quero te dizer, ele estava lá, e ele cuidou, e ele me amparou. E eu não estou falando de quando eu cheguei na igreja, e aí eu conheci os pastores que me amaram, e me acolheram. Eu não estou falando de quando o Ronaldo me encontrou no metrô. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de antes, quando eu nem sabia que existia um Deus que cuidava de mim, quando eu achava que o único pai que eu tinha era o meu pai biológico, eu não sabia que tinha um pai que olhava por mim, eu não sabia que tinha Jesus que tinha me escolhido na cruz, eu não entendia que Jesus tinha morrido por mim. Por isso que eu digo, o meu trabalho nessa terra é gastar minha vida aos pés de Jesus, porque tudo que ele fez por mim, tudo que ele faz por nós todos os dias, nós não poderíamos deixar de estar na presença dele todos os dias da nossa vida, irmãos. Todos os dias nós tínhamos que estar com o nosso coração queimando e apaixonado pelo Senhor. Eu quero te dizer que Jeremias, pode colocar para mim, está no fim. Jeremias 1:5, ele fala uma coisa que eu gosto sempre de ler. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você, qualquer um de nós, você Paloma, você Adriana, você Regina, você Ellen, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Abre a tua boca e eu a encherei. Você não é uma criança, você está aqui há muito tempo. Você precisa entender que o próprio Senhor já te capacitou. A sua vida é um testemunho. Se você acha que você não tem o que dizer, usa a palavra, usa a Bíblia e fala, olha, porque aqui na palavra Jesus diz que morreu por mim. Aqui na palavra Jesus diz que ele morreu por mim, porque ele me amou tanto, de tal maneira que ele morreu por mim. O Pai deu seu único filho para que eu pudesse ter a vida eterna, irmãos. Pessoal do louvor pode subir, eu já vou encerrar. Eu vou encerrar com uma oração que Jesus fez por nós. Uma oração tão linda que para mim é uma das orações mais bonitas que alguém poderia fazer. Quando Jesus estava prestes a morrer, e ele sabia que ele morreria, ele foi até o Pai. E aí ele olhou para o Pai e ele falou, João 17, a partir do 20, por favor. E aí ele teve tempo. Quem já foi em Israel aqui, caminhou ali até o Gólgota, né? A gente andou ali. A gente fez a caminhada que Jesus fez com a cruz. E a gente fez a caminhada chorando. E lá tem alguns lugares que você não pode cantar, falar no nome de Jesus. E nós nos sentimos tão oprimidos ali.
tão felizes de estar nas ruas em que Jesus andou, mas tão tristes, porque nós não podíamos em alguns lugares falar de Jesus. Então tinha que ficar só pra gente. Imagine Jesus a ponto de morrer. Ele teve tempo de orar por mim e por você. Ele sabia que nós teríamos dias onde que precisaríamos ser encorajados. Ele sabia que teriam uns dias de enfermidade. Ele sabia que a gente ia enfrentar um monte de coisa, pandemia e tristeza e desavença. Mas ele teve um cuidado de orar por mim e por você. O capítulo 17 inteiro de João, ele é uma oração. Nos meus momentos difíceis, eu gosto de ler. E aí Jesus, ele fala assim, a partir do 20, tá? Até o 25. A minha oração não é apenas por eles. Ele estava se referindo aos discípulos. Ele foi até o Pai e orou por mim e por você. Eu peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós. 21. Para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Jesus, ele disse para o Pai, faça com que eles saibam que eles são amados como eu me sinto, a ponto de morrer na cruz. Pai, fala para eles que eles não são pessoas quaisquer, eles virão depois dos discípulos que estão aqui comigo, mas lá em 2025 vai ter uma igreja que vai precisar ouvir essa oração de novo. Pai, faça com que eles saibam que eles são muito amados. Pai, que eles sejam um contigo, porque eu sou um com o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, Pai. Que nós sejamos um com o Senhor nesse tempo. Que nós nos relacionemos com o Pai nesse tempo. Eu disse, o Pai, ele dá o destino. Que você se relacione com o Espírito Santo nesse tempo. Porque ele foi designado para estar junto de você. E que você todos os dias, irmãos, todos os dias, você se lembre de onde Jesus te tirou. O que Jesus fez na sua vida, irmãos. Todos os dias você se lembre que Jesus morreu no teu lugar, para que você estivesse tão bonito aqui hoje na nossa frente. Nunca se esqueça de onde Jesus te tirou. Nunca se esqueça quem você é para Jesus. Antes Ele te escolheu. Quando ninguém me escolheria, Ele me escolheu.